Fala pessoal, estou com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. No último vídeo desvendamos os segredos da gloriosa Era das Lendas, um tempo de avanço, prosperidade e domínio do poder único, mas também o início da queda que levaria ao caos. Hoje vamos dar um passo adiante e mergulhar na história épica da Terceira Era, o período em que a roda continuou a girar, moldando heróis, profecias e guerras que definiram o destino deste mundo. Como as consequências da ruptura influenciaram esta era? Qual o papel do dragão renascido e dos povos que lutaram para sobreviver ao peso do tempo? Vem comigo, porque vamos explorar cada detalhe dessa saga fascinante e entender como a Terceira Era conecta o passado e o futuro. E aí, me conta, já tá inscrito no canal? Não. Tá marcando bobeira, galera? Clica logo no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque assim como a Roda do Tempo, o nosso conteúdo aqui nunca para de girar. Aqui você fica por dentro de A Roda do Tempo, das profecias do dragão renascido e de tudo que rola no mundo das séries, filmes, da cultura nerd, pop e por aí. E ó, tem mais! A verdadeira Ajá dos Nerds tá no nosso grupo de WhatsApp. Tem um grupo tranquilo para quem quer evitar spoilers e aproveitar cada descoberta no seu tempo. E tem o grupo pesadão, para quem quer debater sobre tudo e mais um pouco. Os links estão na descrição e no comentário fixado. E sim, é totalmente gratuito. E não esquece, esmaga o like agora no vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a girar como a roda, alcançando mais fãs apaixonados por esse universo. E se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a Segunda Era e o outro sobre a Primeira Era, clica no card aqui em cima, porque é lá que está toda essa saga. A Terceira Era da Roda do Tempo é um período que começa no caos, mas também é um período de esperança e grandes batalhas que vão moldar o destino do mundo. São mais ou menos 3.500 anos de eventos épicos. Foi a época em que as profecias tomaram forma e a lenda do dragão renascido se tornou realidade. A Terceira Era nasceu dos escombros deixados pela ruptura do mundo, o evento catastrófico que encerrou a Era das Lendas. A loucura dos homens que podiam canalizar o poder único devastou o planeta, rearranjando continentes e destruindo todas as civilizações. A desconfiança em relação aos homens que canalizavam começou aqui, moldando o papel das Aes Sedai como guardiãs do equilíbrio. Após o auge da ciência e da magia, a ruptura trouxe o mundo de volta à barbárie. A transição foi marcada por milhares de anos de reconstrução lenta e constante. A Terceira Era da Roda do Tempo é dividida em 3 períodos bem distintos, cada um com seus próprios desafios, conquistas e transformações. Estes marcos definiram como o mundo se recuperou da ruptura e se preparou para a luta contra o tenebroso. Após o caos da ruptura do mundo, a humanidade começou a reconstrução, enfrentando as consequências devastadoras do evento. Durante esses primeiros anos, a desconfiança em relação aos homens que canalizavam o poder único era generalizada, levando à formação da Torre Branca como um símbolo de controle e equilíbrio. As Aes Sedai, guiadas pelas profecias, começaram a preparar o mundo para a inevitável batalha contra o escuro, com o dragão renascido como o centro dessa luta. Os anos que se seguiram foram marcados por uma relativa estabilidade e ficaram conhecidos como os Anos Livres, embora a tensão com o escuro continuasse a crescer. Pequenos reinos surgiram e a sociedade começou a se reorganizar. Durante este período, o título de Dragão Renascido foi disputado por muitos, mas o verdadeiro dragão ainda não havia surgido. No marco final da Terceira Era, o mundo entrou em um período de intensa atividade e preparação. Esse é o período melhor detalhado, com um calendário mais confiável, chamado de A Nova Era. As profecias começaram a se cumprir e Rand altor emergiu como verdadeiro dragão renascido, enfrentando o tenebroso na batalha final em Shayol Ghul, chamada de Tarmon Gaidon, e tem um vídeo no canal sobre isso. Tá no card. Este marco determinou o destino do mundo e selou o fim da Terceira Era, dando início à Quarta Era, como uma nova esperança e a promessa de uma reconstrução após o caos. Deixar bem claro, pessoal, que nesse vídeo eu vou começar pela ruptura, mergulhando em toda a história da Terceira Era da Roda do Tempo. Aqui a ideia é explorar esses eventos caóticos que moldaram essa era, começando, né, desde a ruptura até o início ali do Quando eu tô muito doido, eu não me controlo.
desde o período da destruição causada pela ruptura até o início da reconstrução e ali o surgimento das profecias sobre o dragão renascido. No entanto, a minha ideia é parar no momento em que Moiraine chega a Dois Rios, porque é a partir desse ponto que a história dos livros realmente começa a se desenrolar. Dessa forma, a ideia é evitar spoilers e ao mesmo tempo manter o foco na rica jornada até aquele momento, que já é bem explorada em outros vídeos do canal. Assim você vai poder curtir cada descoberta sem se preocupar com grandes spoilers, mas ao mesmo tempo você vai poder entender como o mundo foi construído até chegar nesse momento que é crucial para a trama. Agora, a história que estamos aqui para explorar será focada principalmente no continente conhecido como Westlands, ou Terras Ocidentais, ou Terras do Oeste. E também, em alguns casos, a gente vê ali escrito como Randlands, as Terras do Rand. No entanto, o mundo da Roda do Tempo é muito mais amplo. Além das Westlands, existem territórios como Seanchan, que na verdade é o nome do lugar e não do povo que mora lá, Shara e muitos outros, cada um com suas próprias histórias e segredos a serem desvendados. Se vocês estão curiosos sobre esses outros lugares, comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, eu vou trazer um vídeo especial para explorar todas as outras regiões que são tão misteriosas desse mundo de A Roda do Tempo. Após o caos da ruptura do mundo, a humanidade enfrentou um período sombrio e incerto. A severidade da destruição ainda se fazia sentir, à medida que os últimos homens canalizadores eram amansados ou então sucumbiam ao domínio do escuro. O mundo precisava se reconstruir, e isso era uma tarefa monumental. Esse período não possui um calendário oficial específico. Muitos reinos tinham calendários próprios, e muitas vezes eles diferiam muito entre si. Logo após o colapso, as cidades de Tear e Mainelle começaram a surgir, com relatos de que a mítica Pedra de Tear foi construída mesmo antes que a ruptura terminasse completamente, e nela foram guardados centenas de objetos de poder, Terangrius, Angrius e Saangrius. Esse marco vai simbolizar o início de uma nova era, onde as memórias da Era das Lendas foram quase que completamente esquecidas. O calendário Tomã foi adotado na maioria dos reinos, substituindo os antigos sistemas de contagem do tempo que haviam sido perdidos durante a ruptura. As Aes Sedai sobreviventes da destruição se reagruparam na ilha de Tar Valon, estabelecendo uma cidade que se tornaria o centro de poder para todas as mulheres capazes de canalizar o poder único. Através dessa nova ordem, a humanidade então começou a se reorganizar, buscando reconstruir o tecido social e político. Com a força e técnica dos Ogiers, essas mulheres construíram a incrível Torre Branca. E eu ainda estou devendo um vídeo aqui no canal contando mais sobre essa força poderosa, que é tanto econômica quanto política. Ao longo das décadas, 10 reinos distintos surgiram das cinzas do antigo mundo. E eu vou tentar falar o nome deles aqui, tá? Aelgar, Almoren, Aramaeli, Aridol, Coremanda, Aharon, Essênia, Jaramid, Manetheren e Safer. Desculpa aí se eu errei alguma pronúncia, mas é isso aí que eu sei. Juntos esses reinos formaram uma aliança através do Pacto das 10 Nações, assinado em 209 AB, After Breaking, ou em português AR, né, após a ruptura. Esse pacto uniu os reinos em uma aliança pacífica, permitindo o florescimento do comércio e da cooperação durante os próximos 8 séculos. No entanto, em 1000 AB, a paz foi quebrada. Vastas hordas de crias das trevas invadiram as 10 nações, desencadeando o que ficou conhecido como as Guerras Trolloc. Essas guerras duraram em torno de 350 anos, deixando um rastro de destruição e sofrimento ao longo do continente, forçando a humanidade a lutar pela própria sobrevivência. E esse também é um tópico que logo mais vai vir para o canal. E para ficar por dentro quando todos esses vídeos saírem, você precisa estar com a sua inscrição e o sino das notificações ativado aqui no canal. Confere se está tudo certo aí. Entre tudo que rolou na Guerra Trolloc, nada impactou mais nossa história que as quedas de Manetheren e Aridol. Manetheren se destacou como um bastião da resistência, mas acabou sendo destruída após uma série de batalhas devastadoras. Em 1150 AB, o rei Aemon liderou o exército na batalha do rio Tarendrele, enfrentando ferozes hordas Trolloc. Apesar de sua bravura, o exército acaba derrotado, forçando uma retirada até o campo de Aemon, onde o rei encontrou sua morte. Disse que o rei aguardava o apoio vindo de Aridol, mas esse apoio nunca chegou. A rainha Eldrene sacrificou sua vida usando o poder único para destruir os invasores, mas não foi o suficiente para evitar o colapso do reino.
Hoje, a região que foi Manetheren pertence parcialmente ao território de Andor. As áreas de Dois Rios e o campo de Emon, que são lugares bem importantes da história, que é onde cresceu e nasceram os nossos protagonistas, ainda lembram o passado de Manetheren. Os jovens de Dois Rios, por exemplo, eles cantam o canto de Manetheren em homenagem à sua herança lá no episódio 2, mantendo viva a memória da coragem e resistência de seus ancestrais. Cantar, Manetheren, chorar o sangue de Aemon, clamar por Manetheren, tempos atrás. Aridol começou sua participação nas guerras Trolloc com grande bravura, defendendo ferozmente suas terras contra as forças da sombra. No entanto, o rei Balwen Maiel entrou em desespero, acreditando que a única maneira de derrotar a sombra seria usando o mesmo tipo de crueldade e implacabilidade que seus inimigos. Influenciado pelo seu conselheiro Mordeth, Balwen começou a adotar métodos cada vez mais cruéis e impiedosos. Esse mal se infiltrou no coração de Aridol, consumindo a capital e transformando-a em uma ruína sombria, hoje conhecida como Shadar Logoth. O mal dentro de Shadar Logoth era tão intenso que até mesmo as crias da sombra temiam se aproximar. Com a queda da capital, o restante do reino entrou em colapso rapidamente, deixando apenas a memória sombria de Aridol para assombrar os tempos futuros. Os Anos Livres. Após o fim da Guerra Trolloc, quando os Trollocs finalmente foram expulsos de volta para a Praga, a humanidade finalmente começou a reconstrução, tentando superar as marcas deixadas pelas guerras Trolloc. Com esse recomeço, o calendário Gazaran foi adotado, nomeando os anos como livres da ameaça Trolloc, simbolizando uma nova era de esperança e restauração. Durante essa época, muitas das 10 nações foram devastadas. 5 dos reinos originais foram completamente destruídos nas batalhas, enquanto os 5 restantes enfrentaram pressões internas insustentáveis, levando ao seu colapso dentro de 50 anos mais ou menos após o fim das guerras Trolloc. Em meio a essas cinzas surgiram 29 reinos. Tudo isso? Cada um buscando sua própria independência e identidade. E o nome de cada um deles está passando aqui do lado para vocês. Ao contrário do passado, as Aes Sedai não conseguiram unir essas nações em uma aliança defensiva como havia sido feito. Embora guerras de fronteira e escaramuças fossem comuns, o continente conseguiu evitar grandes conflitos por mais de 8 séculos, garantindo uma relativa paz. Em 939 dos Anos Livres, surgiu um homem chamado Gwairi Amalassan, que proclamou ser o dragão renascido e iniciou uma guerra em que conquistou grande parte do sul e oeste do continente. Durante 4 anos, Amalassan impôs seu domínio, até ser derrotado pelo rei Arthur Paindrag Tanril de Shandali, na épica Batalha do Passo de Jolvain. Amalassan foi amansado e acabou seus dias em Tar Valon. Após essa vitória, o reinado de Arthur Paindrag, chamado de Asa de Gavião, trouxe um período de paz e grande expansão territorial. Em 963, Arthur foi coroado Alto Rei, governando praticamente todo o continente, exceto Tar Valon. No entanto, esse império durou até sua morte em 994. Acredita-se que um de seus maiores e mais poderosos conselheiros, Jauin Molhat, era na verdade Ishamael, em um de seus momentos em que pôde tocar o mundo, e eu falei muito sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Ishamael, tá no card. Antes de sua morte, em 992, Asa de Gavião enviou uma enorme expedição através do Oceano de Arit, liderada por seu filho, Luther, com 300 mil soldados e colonos. No ano seguinte, em 993, ele enviou outra frota do mesmo tamanho, mas agora para Shara, sob o comando de uma de suas filhas. No entanto, essa segunda frota foi completamente destruída, e todo o contato com a expedição de Luthair foi perdido. Porém, séculos depois, os herdeiros dele retornam, exatamente quando o dragão renascido surge. Eles são o Seanchan e a Imperatriz, de ser herdeira direta de Arthur. E tem vídeo aqui no canal falando sobre a história do Seanchan. Com a morte de Tanril, seus generais e governantes não conseguiram manter o Império unido. Seus herdeiros morreram ou desapareceram em guerras, resultando no colapso do seu imenso império. A Guerra dos 100 Anos começou, uma guerra civil devastadora que na verdade durou mais de 130 anos e trouxe novamente destruição ao continente.
Outra vez? A Nova Era. Após a devastadora Guerra dos 100 Anos, o ano de 1135 marcou o fim do conflito, embora a data exata tenha sido perdida devido ao colapso do calendário continental, o calendário usado por Asa de Gavião. Em celebração ao fim da guerra, o calendário Faredi foi adotado. Durante os séculos seguintes, 24 novas nações emergiram das cinzas. Deixa eu tentar pronunciar elas aqui, e me desculpa se não ficar perfeito. Almoth, Altara, Amadícia, Andor, Araf Doman, Arafel, Cairhien, Caraline, Ghealdan, Goaban, Ardan, Ilian, Irenveli, Kandor, Quintara, Marhadon, Maredo, Malkier, Mossara, Murandi, Saldea, Shienar, Tear e Tarabon. No entanto, com o passar do tempo, 10 dessas nações entraram em declínio, sendo destruídas ou abandonadas, entre elas Malkier, que foi tomada pela Grande Praga, e do qual Lan Almandragoran, sim, guardião de Moraine, é o último representante da Casa Real ainda vivo. E na história dele, eu contei sobre a queda de Malkier e seu renascimento, também está no card. As Aes Sedai, que outrora eram vistas como símbolo de paz e união, começaram a enfrentar uma crescente oposição, principalmente de grupos como os Filhos da Luz, e elas sofreram uma redução em seu número. Os Filhos da Luz, também chamados de Mantos Brancos, foram fundados em 1021 dos Anos Livres, durante a Guerra dos 100 Anos, por Lotair Mantelar. Inicialmente, eram pregadores dedicados a expor os amigos das trevas, utilizando o livro de Mantelar, chamado O Caminho da Luz, como seu guia. No início, sua missão era puramente defensiva contra a sombra, mas isso mudou com o passar do tempo, e em 1111 eles se transformaram em uma força militarizada cada vez mais agressiva e poderosa. Uma de suas realizações mais infames ocorreu no início da Nova Era, em 306, quando os Filhos da Luz assassinaram o trono de Amerlin, Serenia Latar, enquanto ela mediava uma disputa em Altara. Após a sua morte, eles ainda vão enforcar o seu corpo como um símbolo público de sua supremacia e justiça própria. Esse ato marcou um ponto de virada na percepção dos Filhos da Luz, tornando-os não apenas defensores da luz, mas também uma força de opressão e intolerância. E eles odiavam e caçavam todos os usuários do poder único, não apenas homens, mas mulheres também. Na década de 930 da Nova Era, eles chegaram a um acordo com o rei de Amadícia, que concordou em deixá-los estabelecer uma base permanente de operações, a Fortaleza da Luz, que fica na capital de Amadícia, Amador. O que logo se mostrou um baita erro, porque em pouco tempo o verdadeiro poder no reino se tornou o Senhor Comandante dos Filhos da Luz, e o rei de Amador virou apenas uma figura decorativa. As guerras e conflitos entre os reinos se tornaram mais frequentes. A Guerra dos Mantos Brancos em 957 e várias disputas de fronteira que aconteciam, por exemplo, entre Andor e Cairhien, Arath Doman e Tarabon, e principalmente Tear e Ilian, foram apenas alguns exemplos dessa nova era bem conturbada. Embora as terras ocidentais tenham se unido brevemente durante a chamada Guerra El de 976 a 978, foi para enfrentar um inimigo comum, o Zael no caso, o conflito foi curto, mas devastador, especialmente para Cairhien. E se você quiser saber mais sobre essa guerra que foi incrível, vê aqui nesse vídeo que está no card. Lá eu conto tudo para vocês sobre o Zael. Após essa guerra, as Aes Sedai não conseguiram mais manter uma aliança unida. Nos últimos dias de 998, uma notícia se espalhou por toda a Terra. O verdadeiro dragão havia renascido. Com a iminente chegada da última batalha, a Nova Era e a Terceira Era estavam prestes a terminar. E assim chegamos ao final dessa incrível jornada pelas raízes da história que levou Rand al'Thor a se tornar o dragão renascido. Tudo começou muito antes da sua aventura, em um continente repleto de reinos, batalhas e mistérios que moldaram o destino das terras ocidentais. Mas calma que isso é só o começo. Se você está curtindo essa viagem pela roda do tempo, prepare-se porque tem muito mais para explorar. Aqui no canal tem vídeo que mergulha nos momentos mais marcantes dos livros e da série, analisando tudo com detalhes que você não pode perder. E a melhor parte, galera, a série volta agora em março com uma nova temporada que promete muitas surpresas e reviravoltas. E a Intrínseca disse que tem novidades sobre o livro 9. Até que enfim! Pois é, galera, estamos ansiosos por isso. E nós já estamos prontos para comentar cada episódio da série também e compartilhar teorias com vocês.
Falando nisso, eu tô preparando aqui várias lives super especiais para revisitar as temporadas 1 e 2 com convidados muito legal. Vai ser aquela chance perfeita da gente relembrar os acontecimentos, debater e, claro, trocar ideias com todo mundo. E se você ficou curioso sobre outros assuntos relacionados à roda ou outras séries, porque aqui no canal a gente fala sobre muitas séries, muitos filmes, vem fazer companhia para mim e outros como nós que gostamos de falar sobre séries e filmes lá no nosso grupo de WhatsApp. O link tá na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante. Conto muito com vocês. Forte abraço e se cuide.